Olá, tudo certinho, gente? Hoje vamos ter mais uma conversa aqui na nossa playlist de tradução. Aqui no canal Outro Livro, você já deve saber, nós já conversamos nessa playlist com o Leonardo Antunes sobre a tradução da Ilíada, com a Dirce Valtric do Amarante, a tradução do Finnegans Wake, e com o professor Maurício Cardoso, poeta também, né? Tradução do Rosa de Ninguém, do Paul Celan. E hoje a gente traz a Emanuela Siqueira. Vamos fazer uma mudança na perspectiva do outro livro e vamos falar de um tipo de livro que é uma tese. Vai falar da tese da Manu Siqueira, traduzir como forma de ensaiar desaparecimentos, poemas e fragmentos de Elise Cohen, que foi uma tese defendida na UFPR em 2024, na área de letras, com a orientação do Rodrigo Tadeu Gonçalves. Muito bem-vinda, Emanuela, tudo bem? Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, pessoas que assistem o canal do Ricardo, outro livro, tudo jóia. Muito feliz de estar aqui. Massa, eu também. A, a Manu foi uma indicação de uma convidada nossa aqui, que foi a Tatiana Lazarotto também, e eu li a tese dela, achei massa a poeta também, gostei muito, e então eu resolvi trazê-la para conversar aqui com a gente. Emanuela Siqueira é tradutora, mestre e doutora em estudos literários pela UFPR, faz a curadoria e a mediação do Leia Mulheres Curitiba desde 2015, é professora de cursos livres e está aí, traduzindo do inglês, muita coisa vocês vão achar por aí. Joia. E queria dizer o seguinte também, tem uma série de redes, né? A sua tese, o seu texto estabelece relações com muitas tradutoras, muitas poetas, com muita gente. E na sua banca esteve a Lucy Colin, que já deu entrevista aqui para o canal. No seu trabalho, tem duas pessoas que são muito citadas, que é a Júlia Reis, que já gravou aqui com a gente também, e o Adalberto Miller, do tradutor da Emily Dixon, muito citado na tese, né? E que veio falar aqui com a gente do livro de contos dele, que saiu pela Medusa. Então é isso. Gente, esse é o último episódio agora de 2024 e eu resolvi puxar a toalha da mesa com tudo que estava em cima. Vou derramar tudo que estava ali. Vamos falar de uma poeta que vai questionar o ser poeta. Vamos falar de um material que questiona o ser livro, que questiona binarismo de gênero, que questiona heteronormatividade, que questiona uma relação racional com a poesia, ou mesmo discursiva. E também é uma homenagem, eu acho, trazer a Emanuela aqui ao trabalho coletivo, né? Que eu acho que é algo que está muito presente na nossa ideia do canal Outro Livro, que se tornou já uma Babel. A gente já tem mais de 120 entrevistas aqui. E esse nome, né? Fazer essa introdução, a Manu vai esperar um pouquinho ali. Esse nome Outro Livro, né? Sempre teve na minha cabeça, e da Ana, que é minha companheira, que gravou algumas conversas também, traz essa ideia de serialidade, de uma conversa coletiva eterna sobre o contemporâneo, no fim das contas, né? E a gente está aqui como âncora, eu e a Ana, e também essas conversas só se fazem pertinentes quando são assistidas, quando são comentadas, quando são compartilhadas. E é isso que eu peço para você que está aqui assistindo, dar essa força aí para a gente, para a literatura de qualidade, para essas conversas de longa duração, que é algo muito raro aqui na plataforma onde a gente está, né? E também essa ideia de outro livro, de diferença. Claro, todo livro ele é potencialmente outro, né? Mas também a gente vai revisar um pouco o que é um livro, no fim das contas, o que é um poema. Isso a gente vai falar bastante hoje. E, ou seja, dessa transgressão de gênero, no fim das contas, né? E a Elise Cohen, essa poeta dos Estados Unidos, ela não é apenas uma outra beat, mas ela também é uma beat outra. Como diz a Emanuela no texto dela, ela é uma beat singular e anônima. Então é isso, a gente vai começar com uma leitura de poema. Eu pedi para a Manu fazer essa leitura, ela escolheu lá o primeiro olho. Que tal? Começamos? Vamos lá. Então, esse poema se chama O Primeiro Olho. Essa tradução está na tese. Então, vamos lá. Minha proposta de tradução, ela segue da seguinte maneira. Se chama O Primeiro Olho.
O primeiro olho abre com o calor do sol para encarar. O segundo olho é fatiado por um boticário e escorado em palitinhos, sistemas e palavras, e prazeres de reluzir em espelhos. Eu só sei que pode existir outro, porque um dói quando eu penso demais. O primeiro olho é cego, não há mais nenhum. É isso. São poemas bem interessantes mesmo. Até questionando a ideia de poema, no fim das contas, né, Manu? Eu ia te pedir para a gente começar com você falando um pouco como a tradução entrou na sua vida e também como essa poeta, a Elise Cohen, chegou até você. Massa, perfeito. Bom, a Elise, vocês podem ver, inclusive, aqui atrás, tem um quadrinho com ela bordado embaixo da Virginia Woolf, que é outra figura emblemática da minha vida. Eu começo a traduzir, Ricardo, quando eu entrei na graduação em Letras em Inglês em 2007. No segundo ano, eu comecei já a traduzir, que eu fui trabalhar no laboratório de línguas da universidade que eu me formei, que é a Universidade Comunitária da região de Chapecó, que fica lá no oeste de Santa Catarina, quase divisa lá com a Argentina. E aí, no segundo ano, eu já entrei para brincar com a tradução, porque eu entrei no curso de letras em inglês bem focada, assim, que eu não queria dar aula de inglês. Isso era uma coisa, né? A gente é jovem, a gente pensa, não, eu quero fazer o que eu quero, né? Se eu vou fazer uma graduação, eu quero fazer muito do meu jeito. E aí eu comecei a mexer com tradução, comecei a fazer mais versões, né? Seriam os textos que são da língua materna minha, no caso português, para o inglês, né? Que era a língua que eu estudava na graduação. Mas aí, lá na laboratório de línguas, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas que estavam traduzindo, que estavam começando a trabalhar no mercado editorial, que uma das pessoas, no caso, é o Érico Assis, que é tradutor de quadrinhos, bastante conhecido aqui no mercado editorial brasileiro. Não só de quadrinhos, Érico hoje traduz muita coisa, mas ele é especialista em quadrinhos, né? Ele tem doutorado pesquisando isso na Federal de Santa Catarina, enfim. E na época, o Érico era professor de jornalismo da Chapecó. E o Érico foi uma das pessoas que plantou algumas sementinhas na minha cabeça, assim. E se eu pudesse traduzir livros dos autores, das autoras que eu gostava, né? É meio que dar uma oportunidade para essa cabecinha de alguém que mora lá no interior, né? De pensar, de não ter essas noções do mercado editorial que, você não está num grande centro, você não está na capital, você não está em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Que eu acho que é uma discussão que a gente que vive fora do eixo Rio-São Paulo sempre está debatendo, né? E aí eu comecei, então, a brincar com legenda, com textos que eu gostava, mas também trabalhando, fazendo versão. Então, sempre trabalhei de pouquinho em pouquinho com tradução ali, terminei a graduação em 2010. Continuei trabalhando com livro, ou fazendo mediação, ou trabalhando como livreira, ou fazendo revisão, sempre trabalhei com livro. Mas eu começo a traduzir literatura mesmo em 2017, que eu tenho o primeiro livro traduzido, que é Os Ensaios da Virginia Woolf, que saiu pela Arte e Letra aqui de Curitiba, né? Que é a Leitora em Comum, que é uma coletânea de ensaios da Virgínia, e é justamente por conta dessa coletânea de ensaios que eu começo a pensar o papel da tradutora, da pessoa que traduz, como uma pessoa que pensa a crítica literária, que pensa a pesquisa, enfim. E graças a essa tradução, também eu estou fazendo já umas disciplinas, nesse momento eu estou fazendo disciplinas isoladas na pós-graduação aqui no FPR, e eu fiz uma disciplina da Miriam Adelman, né, que era professora das Ciências Sociais, mas também era professora na pós-graduação de Letras, né, da UFPR. Eu fiz uma disciplina dela sobre as escritoras beats. E aí é interessante porque eu só retorno para a universidade, então, né, eu saio em 2010 da graduação em letras, inglês, passo esse tempo todo trabalhando, né, essa realidade de muitos e muitas estudantes de graduação, trabalhar, não conseguir ir direto para pós-graduação. Hoje a gente, né, tem muito mais facilidades e as bolsas tem muito mais bolsas, enfim. Acontece que eu trabalhava na livraria Joaquim, aqui em Curitiba, e uma das pessoas que é muito da Joaquim era a Lucy Colim, né? E eu sempre trocava uma ideia com a Lucy, porque eu já tinha feito vários cursos da Lucy aqui, né? A Lucy é uma figura muito proeminente e tal. E aí a Lucy, um dia, ela fala para mim assim, você já pensou, você fala bastante, entende livro, gosta, né? Tá lendo várias autoras aí,
mediando ler mulheres e tal. Você não pensou em voltar para a universidade, fazer uma pesquisa de mestrado, doutorado? Ela vai atrás de uma coisa que você se interessa e tal, algumas autoras, etc. E aí eu planta essa sementinha na minha cabeça e eu me inscrevo como aluna de disciplina isolada. E eu faço uma disciplina da Miriam Adelman, de escritoras da geração Beat, né? Eu fui uma leitora de Beats, né? Como uma adolescente da virada dos anos 90 para o 2000, morando no interior, eu li muita contracultura, li muito Jack Kerouac, Burroughs, depois fui ler, né, nos anos 70, o Bukowski, que eu fui traduzir, 2 livros, depois um ainda não saiu, e aí eu li muito disso. Claro que, sendo adolescente, eu tinha vários incômodos, eu tinha várias questões que eu amava e várias coisas que eu odiava. Então, me deparar com as escritoras foi uma coisa assim, caramba, como assim? Todos aqueles caras que eu li, todas aquelas personagens que eram coadjuvantes daqueles livros, elas também escreviam? Não acredito nisso. E aí foi assim, eu fiquei assim chocada, digamos assim. E aí, que é uma coisa muito minha, do laboratório de línguas, é uma coisa muito minha assim, ah não, isso aqui não tem tradução, gente, vamos traduzir. Então a tradução para mim sempre foi uma coisa muito voltada para o, cara, isso não existe aqui, a gente precisa dar um jeito disso existir. Não sei se é porque eu também venho de uma família de pessoas que não que frequentaram pouco a escola, né? Meus pais eram semi-analfabetos e aprenderam a ler já adultos, ironicamente, graças a projetos na época da ditadura militar, né? Esse acesso a livros, mas por outro lado, eu tive uma avó contadora de histórias, então eu tinha muito essa coisa do as coisas precisam estar disponíveis para as pessoas, né? Talvez também porque eu faça parte de uma geração de pessoas que são as primeiras das suas famílias que vão para a universidade, então a gente tem essa coisa, essa ânsia, né? De querer que as coisas estejam disponíveis e também por ter crescido no interior do sul do Brasil, aonde a gente sabe que existe muita precariedade de acesso a livros, a bibliotecas. Eu também tive a oportunidade de fazer um PIBIC na época da graduação de mediação de leitura, onde eu pude passear, entre aspas, por algumas bibliotecas no interior e perceber que as bibliotecas ficam fechadas nas escolas. Então, Uhum. assim, para mim, traduzir é esse lugar. A gente precisa traduzir coisas que não tem, as pessoas precisam saber, elas têm esse direito, né? É quase o direito à fabulação que o Antônio Cândido falava, né? As pessoas precisam, elas têm esse direito. E aí a Elise Cohen entra aí nesse momento, porque a poesia era alguma coisa do tipo, ué, eu não sei, eu acho poesia uma coisa enigmática. Será que eu vou curtir traduzir poesia? Eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto de. Parece quase aquelas conversas de coach, né? Eu adoro um desafio. Mas não é. É uma coisa assim do tipo, justamente por ser uma poeta, justamente por ser fragmentada, justamente por ter deixado tantas coisas faltantes na obra dela, foi que ela me interessou, porque ela ia me propor uma coisa que eu nunca tinha feito, que era traduzir poesia e entender qual era a minha relação com a poesia também. E como é que eu poderia fazer as pessoas se interessarem por poesia quando o tempo todo se diz que poesia é difícil, que poesia é uma coisa difícil de ser lida, que as pessoas não leem, enfim. E aí a Elise entra, e aí eu entro de cabeça na Elise, assim, né? Tanto que eu faço o mestrado e o doutorado pesquisando ela. E aí, ao mesmo tempo, ela me faz pensar em tradução de poesia, mas ela também me coloca num lugar de pesquisadora de tradução, né? Como tradutora. A Uhum. tradutora está presente, como eu costumo brincar, né? Então, a Elise, ela entra, ela vem. Eu não tenho como falar da Elise sem falar de tudo que eu fiz, assim, né? De todos os lugares que eu estive, seja nas bibliotecas, seja como mediadora de clube de leitura, seja trabalhando com outros tipos de grupos. A Elise, ela está sempre, né, metamorfoseada nisso. Mas se eu pudesse resumir é isso, a Elise, ela entra na minha vida, assim como a tradução, a vontade muito ansiosa e maluca de querer que as coisas ficassem disponíveis em português brasileiro. Sim, sim. Que bom te ouvir assim. Sabe o que me lembrou a tua fala? Uma outra entrevistada nossa, daí de Curitiba também, que foi a Jéssica Jankowski. A
do Toma aí um Poema, porque Uhum. ela fala, você falou no direito à tradução, no fim das contas, e ela fala no direito à publicação, no direito de ser poeta, no direito de ser escritor, escritora, escritore. E aí você citou o Antônio Cândido, eu lembrei da Jéssica também, né? Porque tem, inclusive, um trechinho do... Um trecho não, tem uma seção da sua tese que é a tradução não é um luxo, né? E tudo que você falou, essa vibração que você trouxe agora, assim, dá um pouco essa ideia também, né? Da tradução não ser um luxo no fim das contas. Quando Acho eu que é li um esse pouco. texto da Audre Lorde, né, que ele é uma brincadeira com poesia, não é um luxo, né, esse ensaio da Audre Lorde que está no Irmã Outsider, que também tem a ver com a tradução da Stephanie Borges, né, quando ela traduziu esses ensaios, assim, que tem, né, você sempre se coloca, a tradutora está sempre se colocando nesse lugar, né. Quando eu li esse texto, assim, foi isso, foi essa sensação de é sobre isso, a poesia não é um luxo, a tradução não é um luxo, a literatura não deveria ser um luxo, né? O acesso à literatura não deveria ser um luxo. Então, tá nesse lugar de que as coisas têm que estar acessíveis. As pessoas não são obrigadas a falar outras línguas, né? E mesmo quem fala outras línguas não tem que achar que a tradução é pura transparência, né? Que, ai, eu Uhum, li um livro em inglês, ai, a tradução tem que ser igual. Não tem como, as línguas não são iguais, né? Então, várias questões. E não encarar isso como um luxo, acho que para mim a coisa é o mote da vida, né? As coisas não são um luxo, e para uma universidade não é um luxo, é um direito, né? Então, é mais ou uhum. menos isso. Pois é. Deixa eu te perguntar, antes Sim. da gente. Claro, eu vou tentar ao máximo, Manu, não fazer disso aqui uma nova banca para você. Eu sei que passar por uma banca é um sacrifício enorme na vida de qualquer um. E vou tentar ao máximo não fazer isso. Mas não Tá, vai ter como também não claro, fazer um pouco disso. Mas, claro. assim, só uma coisa. É, Hum. essas traduções da Elise Cohen vão virar livro? Tem algum projeto nesse sentido já? Ou como é que tá isso? Não, não tem um projeto. Na verdade, é tudo muito complexo, que assim, no começo, né? É assim, você entra num doutorado com um projeto e o projeto se metamorfoseia em uma série de coisas, né? Não tem como, ainda mais passando por uma pandemia no meio do caminho, assim, né? Então, eu queria ter traduzido muito mais poemas, eu tenho outros poemas traduzidos, assim, a Elise deixou, que essa é uma produção, né, para quem for depois ver ler a tese, a Elise Cohen foi essa poeta estadunidense que deixou um caderno, um fichário, na verdade, né, com 91 poemas. E a gente chama de poemas uma série de fragmentos e rascunhos também, né? Então, eu consegui traduzir assim, nem um terço, mas nem isso, né, dos poemas. Então, não tenho projeto ainda, mas eu tenho algumas ideias do que fazer com esses poemas, né? Até porque eu acho que teria que ser uma edição com paratexto, né? Teria que ser uma coisa com comentários e tal. Então, não tem um projeto, mas tem muita coisa a ser feita ainda, a partir dos poemas que sobraram, né? Entre aspas, dos que não foram traduzidos da tese. Então, eu quero muito. Mas assim, existe uma coisa que é importante as pessoas saberem, que é a estafa depois do doutorado, e você sabe também disso, né, Ricardo? Acho que todo mundo que fez doutorado. Então chegou um momento assim que eu tive uma relação tão íntima com a Elise durante 6 anos, né, contando o mestrado, que agora eu tô assim, agora que eu tô começando a voltar a pensar em trabalhar com esses poemas traduzidos, né, em Sim. publicar, em fazer coisas. Mas ainda é tudo muito nebuloso, até porque os direitos da Elise é um material nebuloso também. Porque Hum, existem pouquíssimas pessoas da família dela vivas ainda, né? A Elise teria 82 anos agora. Então, assim, né? 80 não, mentira, 92 anos. Ela nasceu em uhum. 32. Em 33, aliás. E aí, então, é isso, 91 anos. Então, ela tinha uma prima viva, enfim, ela morreu, enfim. Então, são várias questões, né? No mercado editorial, a gente tem. Não é só a vontade de que as coisas sejam publicadas. Mas gostaria. Mas fala um pouquinho, então, desse percurso desse caderno aí, no fim das contas, né? Desses poemas. Talvez você, acho que
muita gente não conhece essa escritora, essa poeta. Então, se você puder situar, assim, brevemente para a gente Claro. essa... Então, a Elise Cohen, ela é uma poeta, para relocalizar bem no tempo e espaço, é uma poeta, para as pessoas terem uma noção, da mesma geração da Sylvia Plath e da Anne Sexton, por exemplo. A Anne Sexton que teve, né, um montão de poemas traduzidos recentemente, saiu para Relicário, né, com a tradução da Bruna Weber. A Sylvia Plath também teve a boa parte da sua obra traduzida pela Marília Garcia, né, saiu pela Companhia das Letras. Então, e são poetas que estão sendo lidas, né, nesse momento em tradução. Então, a Elise é dessa mesma geração. Ela vai crescer, vai ser adolescente e vai se tornar adulta nos anos 50. Uma década bastante complexa na história dos Estados Unidos, né? É uma época bastante conservadora. Eu acho que a gente consegue ter uma noção nesses, né? Agora vai voltar a ter essa noção nos Estados Unidos com a era Trump, né? Então, foi uma época de perseguição comunista, né? O Eisenhower era esse presidente ultra problemático, que muito parecido com os presidentes que a gente conviveu nos últimos 10 anos, assim, né? No Brasil e nos Estados Unidos. Então ela cresce nesse período, faz parte de algumas primeiras gerações de mulheres que vão entrar nas universidades estadunidenses, e realmente, né, a gente tem pipocam algumas mulheres que vão para as universidades, mas ainda essa vai ser a primeira geração que vai mesmo para a universidade, ela vai estudar na Barnard College, né, em Nova York, e vão ser essas primeiras gerações de mulheres que vão para a universidade querendo ser escritoras, querendo realmente poder publicar, trabalhar no mercado editorial, né? Como, para quem já leu os diários da Sylvia Plath, sabe muito bem que ela está sempre almejando esses lugares, né? Então, a Elise, muito cedo, quando ela entra na Bernard, ela vai começar a conviver. Ela é judia, de uma família judia, isso é importante ressaltar. É uma família judia bem conservadora. E ela vai começar a conviver desde o começo da graduação, da faculdade, ela vai conviver com o que na época eram os beats, né? Que eram os punks da época, né? Era a galera que era do contra, que estava totalmente antissistema, que já estão desde os anos 40 movendo ali as estruturas do underground de Nova York. E aí ela vai ter um professor de filosofia, em especial, que é amigo do Allen Ginsberg, né? Allen Ginsberg ficou conhecido pelo Uivo, né? Que teve tradução no Brasil. Gente, eu esqueci o nome dele, morreu esse ano. Socorro, esqueci. Enfim, vou lembrar. Lembrarei em algum momento. Enfim, o Allen Ginsberg foi traduzido em português brasileiro e foi editado pela LPM durante anos e tal. Então, ela conhece o Allen Ginsberg por via desse professor de filosofia. E no primeiro momento, ela tem um caso com o Allen Ginsberg, porque ele estava fazendo um tratamento na época. E vamos lembrar que a gente estava nos anos 50, ultraconservador. Ele estava fazendo um tratamento de cura gay. Vamos usar bem os termos da nossa época para as pessoas entenderem. Ele estava fazendo um tratamento de cura gay, mas não era religiosa, era por via da psicologia mesmo. E aí o médico dele recomendou que ele saísse com mulheres, que ele se esforçasse quanto a Uhum. isso. E aí ela acaba saindo com ele, e aí não dá certo, né? Por motivos muito óbvios, e eles se tornam grandes amigos. Grandes amigos a ponto de morarem juntos. Allen Ginsberg com os companheiros dele, ela com as companheiras dela, porque ela também começa a se relacionar com mulheres, e eles vivem essa grande, quase que uma família poligâmica, né? Ali dentro desses apartamentos, dividindo lofts e tal. Mas sempre existe, né? O Foucault vai dizer que os dispositivos estão aí para tensionar, mas também para punir, né? Então, tudo tem um preço, né? Então, ter essa vida, levar a vida do jeito que se queria, abandonar a graduação, querer escrever, também tinha seu preço e sempre era um preço mental, né? Então, ao longo dos anos 50, a Elise sai da Barnard College, ela demora para se formar, porque ela começa a querer escrever e ela começa a beber muito, a usar drogas, as drogas da época, né? A gente já tem heroína nesse momento, a gente vai ter drogas que são vendidas em farmácia, como a metedrina, que é um medicamento para emagrecimento, que tinha, inclusive,
propagandas em revistas femininas, né? Do tipo, você quer ser linda? Tome metedrina, né? Chega a rimar, olha aí. Então ela começa uma série de questões assim, vou viver minha vida, vou viajar. Ela é uma das poucas beats, como a Diane de Prima, que viaja mesmo, que chega aí para São Francisco, que chega a viver em São Francisco, na boemia do momento. Mas isso, como eu falei, tem tudo um preço. Então, ao mesmo tempo que ela vive e tenta escrever e revisa os textos do Ginsberg, isso é importante. Ela é datilógrafa, né? Então, ela chega a datilografar livros completos do Ginsberg, né? Inclusive, se mete nos livros e diz: olha, eu acho que aqui você não resolveu tal coisa e tal. Isso são coisas que ele conta em cartas depois. Isso Aham. tudo a gente sabe por cartas. A gente só sabe da Elise por meio de outras pessoas, né? A gente nunca sabe dela em si. Então, a Elise viveu os anos 50 entre internamentos, né? Por conta, a gente tem que lembrar que assim como aconteceu no Brasil, o caso do Lima Barreto é um exemplo, claro, é no começo do século XX, mas durante esse período dos anos 50 não era diferente, então alcoolismo e drogadição eram motivos de internamento, né? Em hospital psiquiátrico, então ela chegou a ser internada por drogadição, foi internada também porque provocou um aborto, provocou um aborto e ela também foi internada, enfim, ela ficou entre idas e vindas em hospitais psiquiátricos. E aí, assim, nós não temos nenhum dado de que ela publicou, seja com pseudônimo ou com o nome dela, durante os anos 50. A gente só sabe que ela publicou depois que ela morre em 62. Então, ela morre com 29 anos em 62. Ela, assim, a princípio, se diz que ela cometeu suicídio. A nota do jornal do bairro que ela morava, que era o Washington Heights, diz que ela caiu de costas de uma janela do 7º andar. Isso é o que diz no jornal. A gente não tem como confirmar, mas as únicas confirmações que a gente tem são que tanto o Allen Ginsberg, outros que conviviam com ela, que ela estava paranoica durante os últimos meses, né? Que ela dizia que estavam perseguindo ela, dizendo que ela era comunista, enfim, coisas que a gente sabe tudo por carta, tudo pelas cartas publicadas desses autores da época, né? E também pelo que a Joyce Johnson, que foi amiga dela, foi uma escritora, que escreveu um livro chamado Minor Characters, que a gente pode traduzir como coadjuvantes. A Joyce Johnson foi namorada do Jack Kerouac, então nesse livro ela conta um pouquinho como é que era ser uma namorada de um escritor nos anos 50, querendo ser escritora também. E aí esses poemas da Elise começam a surgir já em 64, né? Então ela morre em 62, 64. Ela morou na casa de um escritor durante os últimos meses, né? Então, ele entrega esse caderno para um amigo dela e esse amigo começa a publicar os poemas da Elise em algumas revistas. E aí é importante ressaltar aqui que esses poemas são publicados muito com aquela áurea de olhem essa poeta suicida, ela escreveu poemas trágicos sobre a morte, sobre suicídio. E aí ela começa a ser, entre aspas, assim, vendida como uma poeta, né? A gente tem que lembrar que aí nesse período já tinha morrido a Sylvia Plath também, né? Enfim, sempre existiu, né, essa fetichização do suicídio, principalmente de mulheres, né, mas de homens, obviamente, também. E aí ela começa a ser publicada nos anos 60, e a partir dos anos 60 começam a pipocar alguns poemas. E aí, gente, a gente vai indo para os anos 70, 80, 90. Nos anos 90, a crítica literária feminista começa a recuperar essas escritoras beats, né? Porque existe um apelo pelos beats, né? Sempre há um apelo pela contracultura, né? A gente tá sempre, o capitalismo está sempre segurando a gente de um jeito que a gente se interessa por quem é do contra, né? Por quem tá ali tentando ir contra a corrente. E aí, nos anos 90 se recupera, e aí começa a surgir pesquisadores e pesquisadoras interessados nessa poética. Começam a perceber, olha só esse poema, ele tem umas imagens interessantes. Aqui a gente já viu esse tipo de poema em outras. Olha, ela é leitora, esse poema aqui é para Emily Dickinson, como assim? Começa a pesquisar. E aí a gente vai, é isso, né? A gente pesquisa, levam décadas, anos, né? Até chegar nos anos 2000, que o Tony Triguilho, que é esse poeta e pesquisador e professor nos Estados Unidos, vivíssimo, inclusive, ele diz: não, eu quero publicar os poemas dessa mulher. Vamos parar com isso, eu quero que isso vire um livro.
E ele vai atrás dos direitos. Ele literalmente é um detetive. Ele vai atrás da família, ele vai atrás dos direitos e consegue fotografar o caderno, consegue ver a letra da Elise, consegue. Daí ele edita o Poems and Fragments, que é um livro que sai em 2014. E aí sim, esse é o único caderno que a gente tem até hoje. Eu acredito, eu sou uma pessoa muito que acredita que se a gente fuçar nas coisas do Ginsberg, a gente vai achar outras coisas, mas tudo bem, isso é uma coisa minha. Mas a gente tem então esse livro, que se chama Poemas e Fragmentos, que saiu em 2014, nos Estados Unidos, infelizmente editado por uma editora que hoje está extinta, Ansata Press, que hoje não existe, então o livro está esgotado, mas ele foi traduzido para outras línguas, como o espanhol. Eu até tenho aqui em espanhol, vou até mostrar. Essa é uma edição em espanhol do livro. Ele saiu em alemão completo também, em francês também saiu completo. E aí em outros países saiu fragmentos. Então foi traduzida. Então a trajetória dos poemas da Elise, ela é muito errática, né? Ela vai aparecendo poeminhas com modificações. Isso também é importante ressaltar que ela deixou muitos datilografados, muitos outros ela deixou escrito à mão. Então quem trabalha com crítica genética, com manuscrito, sabe bem como é complexo fazer a transcrição das coisas. Então vários misspellings, né? Várias assim, contradições com a letra foram feitas ao longo do tempo. Então, assim, ela é o tipo de escritora que é como se a gente pesquisasse uma poeta quase, sei lá, do século XVIII, sabe? Porque a gente precisa identificar as coisas, a gente está mexendo com um caderno, e vale sempre ressaltar que a Elise nunca foi publicada em vida, né? Então, assim, a gente está trabalhando com uma série de poemas não, a princípio não foram editados, não passaram pela mão de um editor, de uma editora. Então a gente não sabe o quanto daquilo deveria ser publicado e o quanto não deveria, né? Então é isso, tem essa coisa, essa aura incrível, assim, de que essa poeta ela está sempre desaparecendo, né? Como eu digo na tese. Aham, aham. Não, perfeito, que bom. Acho que deu um percurso bem completinho, bem sintético de quem foi Elise Cohen, de como a obra dela, essa produção dela, difícil falar obra, né? Essa produção dela sobreviveu tortamente, no fim das contas, e isso está muito evidente na forma pela qual você traduz também, né? Então você procura levar em consideração todos esses aspectos. Tem até um trechinho que eu anotei, deixa eu ver, que você fala que tá, não estou achando aqui agora, mas o, o tradutor do Ginsberg é o Cláudio Willer, né? Willer, isso, o Willer faleceu esse ano, Exatamente. Cláudio Willer, grande tradutor e pesquisador dos beats do Brasil, inclusive. Aham. Não, achei aqui. Você escreve lá na sua pesquisa: me tornei obsessivo em duas coisas quando se trata de traduzir Elise Cohen: tentar respeitar as formas de sua poesia datiloscrita, datilografada e ou manuscrita, e me permitir errar fazendo isso, reivindicando a ignorância, como propõe a argentina Maria Negroni. Então, assim, eu queria te perguntar um pouco sobre essa aposta no erro, na vulnerabilidade, é uma palavra que aparece muito na sua pesquisa também, na instabilidade, no, no processo mais que no resultado final. Acho que a sua pesquisa ela é forte nesse sentido e queria te perguntar, então, como é que é essa questão da tradução desse material, que não é um poema ainda, ou talvez não seja, ou é um poema que põe em jogo o que é ser um poema, no fim das contas, também é algo que você pontua lá no seu trabalho. Então, como é que foi esse trabalho sobre a vulnerabilidade, no fim das contas? Então, a questão da vulnerabilidade é algo que eu sempre conversei muito com a Júlia, né? Com a Júlia Reis, como você falou, né? Já conversou contigo aqui. Porque muito do meu trabalho coletivo de tradução foi com a Júlia e com o B também, que é uma pessoa que traduz muito para o mercado editorial hoje e que traduz muito linguagem não binária e transliteraturas também, né? Mas a questão da vulnerabilidade sempre foi muito importante, assim, nossos diálogos. Como eu falei ali no começo, não há como desvincular
quem eu fui ao longo do tempo, né? Essa criança que estudou sempre em escola pública, do início ao fim da vida, que começou a aprender inglês lá na escola pública, né? Que inglês é esse que eu carrego e que inglês e que português brasileiro é esse que eu carrego, né? Então existe muito essa questão do erro na linguagem, sempre está presente comigo. E eu gosto sempre de contar uma pequena anedota que quando a minha mãe faleceu, eu era criança, e eu fui morar na cidade, que eu morava bem no interior, assim, e aí eu fui morar em Chapecó, especificamente, e eu venho de uma comunidade de pessoas caboclas, né? E se existe toda uma linguagem cabocla, né? Que se fala dentro desses lugares. E aí foi engraçado que na escola, na terceira série, não, quarta série, aliás, a professora chamou a minha irmã para conversar e falou assim: a Emanuela, ela é uma ótima leitora, ela escreve super bem, mas ela fala errado. E aí, esses são tipos de coisas de vulnerabilidade que eu carrego comigo, assim, ao longo do tempo, né? Que eu carrego na minha linguagem de tradutora também. Eu até brinco que quando eu fui em Chapecó, no Festival Literário de Chapecó esse ano, falar sobre algumas traduções, eu estava falando sobre as traduções do Bukowski que eu fiz recentemente, né? E aí eu falei que não era difícil para mim traduzir o Bukowski, porque eu cresci numa misoginia do interior do sul do Brasil, que tem uma linguagem própria, né? Eu até brinquei que o Bukowski, nas minhas traduções, ele proseia, né? Ele proseia com outras pessoas. Enfim, e aí eu tô falando tudo isso porque a vulnerabilidade, então, sempre passou pelo meu lugar de pesquisadora e tradutora. Eu deveria estar aqui, eu deveria estar traduzindo isso, eu deveria estar traduzindo esse texto da Mary Shelley do começo do século XIX. Quem eu sou para estar aqui, né? E a tradução é sempre vista como esse lugar de alta erudição, né? E o que que é erudição? É ter acesso ao quê, né? A quais são os acessos que uma pessoa... Porque uma pessoa pode ter morado anos na Inglaterra, nos Estados Unidos e falar muito bem o inglês, mas se ela, por exemplo, não conhece determinada obra, determinada língua usada em literaturas, ela não vai ser uma boa tradutora, né? Ela não vai ser e nem vou falar boa tradutora, ela não vai fazer um trabalho eficiente, digamos assim, com a obra. A gente sabe, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que para traduzir literatura, por exemplo, precisa ser uma pessoa excelente leitora de literatura brasileira, sabe? Para mim traduzir, eu preciso ler literatura brasileira. Para mim traduzir o Bukowski, eu li muito. Eu li muito Nelson Rodrigues, por exemplo, me ajudou pra caramba pensar as estruturas de uma linguagem malandra dos anos 50, né? Então, assim, enfim. Então, essa questão da vulnerabilidade são conversas que eu sempre tive muito com a Júlia, que também foi uma aluna bolsista na escola, né? E a gente, desses lugares que a gente vem. Então, para traduzir poesia, eu encontrei vários lugares difíceis de se habitar. Eu ia para os eventos de tradução de poesia e era assim, né? Nossa, várias pessoas assim de terno, camisa abotoada, falando de poesia, e de tudo que é importante da poesia. Não tô aqui para dizer que não é importante, né? Dos pés, troqueus, nananã. E aí eu tive que voltar nesse processo para entender que poesia é essa que a Elise Cohen estava querendo escrever. E quem eram os poetas que ela lia? Então eu tive que imergir, não, eu tive que entrar de cabeça nas coisas que a Elise estava lendo. Então eu li muito Emily Dickinson, porque a gente, né? A gente, eu e a outra Manu tradutora, começou a perceber que ela treinava muito, por exemplo, as quadrinhas, as rimas. Então, dá-lhe ler Emily Dickinson. Eu comecei a perceber que existiam muitos versos dialógicos com o Dylan Thomas, então fui lá ler muito Dylan Thomas. Então, era ler muito Dylan Thomas, T.S. Eliot, ela gostava muito dos quatro quartetos, né? Então, ler muito isso e ler as pessoas que traduziram essas pessoas também, né? Uhum. Então, assim, era ler Dylan Thomas e ler as traduções, era concordar, era discordar, e ao mesmo tempo estudar muita poesia, né? Então eu tentei entender aonde que a Elise estava. E aí está esse lugar da vulnerabilidade, que é você aceitar habitar um espaço que muitas vezes é considerado um lugar, como eu falei, de alta erudição. E que você fala, tá, mas está tudo bem eu errar. E traduzir poesia é um lugar muito complexo, né? Eu acho que eu só senti
muito à vontade, mesmo assim, de dizer, não, agora eu estou à vontade, quando começaram a sair as traduções do Adalberto Miller, da Emily Dickinson. E o Adalberto, ele começou as lives, né? Porque a gente já estava na pandemia, as lives de lançamento eram muito agradáveis, porque o Adalberto tem essa relação também com a Tríplice Fronteira, muito próximo de onde eu cresci, né? Uhum. Essa relação também com as linguagens indígenas, né? Com esse lugar do in-between, né? De estar entre os lugares. E o Adalberto também trabalhou com cinema, que eu também trabalhei um tempão escrevendo sobre cinema. Então, eu me senti, quando eu li o trabalho do Adalberto como tradutor, eu me senti muito à vontade. E ele diz, né, nos textos para textos dele, que é do tipo, meu, várias vezes eu não sabia o que a Emily Dickinson estava querendo dizer, mas eu traduzi o que eu estava entendendo, o que eu estava sentindo com aquilo. E aí eu falei, caramba, é isso. Porque nos estudos feministas da tradução, a gente sempre lê muito sobre isso, né? Muito sobre aceitar a vulnerabilidade como um lugar de partida para a tradução, né? A Júlia pesquisou a Anne Carson e eu depois pude traduzir com a Júlia outros textos da Anne Carson. E a Anne Carson vai falar muito sobre isso. A Anne Carson, que é, né, uma professora do grego, uma mulher que pode ser considerada de alta erudição e que ela vai dizer assim, gente, traduzir não é grande coisa. Traduzir é só mais um ofício e é do erro que eu gosto. Ela vai dizer isso em vários ensaios dela, em vários textos, né? Então, me interessa mais o erro e a prática e a vulnerabilidade, porque a poeta que eu estou traduzindo tá ali. Eu estou olhando o caderno dela vacilante. Eu estou vendo os riscos do tipo, essa palavra não entra mais, essa palavra fica. Porque ela não deixou nada pronto, né? Então, e a tradução é esse lugar. A tradução sempre pode estar acontecendo, né? Eu sempre lembro do Apanhador no Campo de Centeio, que se você vai ler a tradução dos anos 70, ela é muito engraçada porque ela tem coisas muito típicas dos anos 70. E aí você lê a tradução a dos anos 70, eu lembro que tem o Jório Dauster, é um dos tradutores. São 3 tradutores, eu não vou lembrar os outros dois. Mas a tradução do Galindo, do Caetano, ela já é outra tradução. E eu, como passei muitos anos estudando literatura dos anos 50 nos Estados Unidos, né? E eu que conheço o texto do Salinger em inglês, eu me divirto e eu acho todas muito boas as traduções, porque elas fazem sentido naquela época. E o Salinger, e principalmente o Apanhador no Campo de Centeio, ele é uma coisa que tem que ser lida, né? Eu sempre falo, tem uma idade para você ler o Apanhador no Campo de Centeio. Depois vai soar meio bobo você ler. Enfim, a tradução é esse lugar da vulnerabilidade, porque, como diz a Bárbara Cassan, o intraduzível, ele não é algo que nunca se cansa de se traduzir, né? Ele tem sempre que ser traduzido, porque as línguas não são iguais. Então, para mim, a vulnerabilidade é fundamental na tradução. Porque eu me coloco nesse lugar que eu não sei tudo, e eu realmente não sei, Ricardo, eu realmente não sei. A tradução me faz ler muito, me faz pensar muito. Eu estou traduzindo uma autora agora ultra contemporânea, é uma não ficção, e ela está me fazendo pensar muito sobre a virada dos anos 2000 de um jeito que eu nunca tinha olhado para aquele lugar. E aí eu fico, gente, que coisa incrível! E esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que eu nunca me canso de me espantar na tradução, sabe? E a vulnerabilidade é Uhum. esse lugar Uhum. para mim. E a gente, como leitor e leitora, eu me coloco muito nesse lugar como leitora, né? Eu leio muito. E eu sempre me coloco nesse lugar do tipo, tá tudo bem se eu não entendi uma coisa, eu vou pesquisar. Vou pesquisar sobre isso, e se eu não entendi, tá tudo bem. Então, eu queria sair desse lugar que a poesia é um lugar de erudição, que não é. Poesia é puro ritmo, são palavras, são pausas, são aquela coisa que, né, é aquele choque de um verso passando para o outro. E foi muito legal porque a vulnerabilidade me fez gostar de ler poesia de verdade, sabe? Sabe que ontem eu estava terminando de ler o teu trabalho e eu Uhum. fotografei um trechinho que é justamente esse, acho que do Macedônio Hernandes, né? É Aham. isso? Que fala lá, ser leitor é a mais difícil carreira, algo desse É, tipo que está lá isso. presente, né? E aí eu queria te perguntar um pouco, já que você falou de Emily Dickinson agora, como é que você faz, como é que você pensou, porque muitas vezes aparece a ideia na tua pesquisa, e muito do que você falou aí já dá um pouco disso, já passou um pouco disso para a gente,
da ideia da tradução em eco, né? Dessa coisa coletiva, no fim das contas, e que remete a outros textos, e tem uma triangulação no seu trabalho que é muito nítida, que é entre a Elise Cohen, a Emily Dixon e a Ana Cristina César. Então, se você puder falar um pouco dessa triangulação, como é que você pensou nela e como ela funcionou para você? Então, a Ana Cristina, ela entra no rolê, ela Aham, entra. Claro, eu sou leitora da Ana Cristina antes como poeta, né? E eu até lembro a primeira vez que eu vi aquele poeminha dela, se não me engano, tá no poeminha, um poemão grande, que acho que está no segundo livro, que ela faz uma carta e tem o Jack Kerouac ali no meio, nananã. Não lembro, vou lembrar o nome do poema agora, gente. Eu nem tô com as minhas Ana Cristina aqui. Mas enfim, e aí eu lembro que eu tava relendo isso para Ler Mulheres na época. E aí eu fiquei, gente, claro, a Ana Cristina, ela foi leitora dos Beats, né? Ela foi leitora, óbvio, você tá na cara. Então, e eu comecei a ficar obcecada com isso. E assim, eu sabia que ela tinha sido tradutora, mas era assim uma coisa bem ao passant, assim, para mim. E aí eu comecei a ler os textos críticos da Ana. E aí, quando eu li, óbvio, o êxtase, né, o Bliss, a tradução dela, eu simplesmente foi assim, realmente foi um êxtase. Realmente eu entendi o que, que era o Bliss. E eu falei, eu quero fazer isso num trabalho. Se é para mim ser tradutora, eu quero que as pessoas leiam o texto, mas elas olhem para aquele êxtase e falem, é isso, é isso, né? Eu já tinha lido o texto, o conto da Catherine Mansfield, né? Que tinha sido traduzido antes, a tradução que eu li era Felicidade. E realmente felicidade não é a mesma coisa que Bliss, né? Enfim, e aí eu comecei a ler a Ana Cristina enquanto tradutora. E aí eu fiquei muito fascinada, porque eu já estava inserida nos estudos feministas da tradução, que fala muito sobre a importância dos comentários, sobre os prefácios, né? Principalmente da recuperação de autoras e tal. E raramente eu ouvia sobre a Ana Cristina César enquanto tradutora, enquanto teórica de tradução mesmo, né? E enquanto crítica literária também. E aí eu comecei a ficar muito obcecada por isso, né? verdade. Então, quando eu leio o trabalho da Flora Susequinde, né, sobre a Ana Cristina, a Flora, ela no começo dos anos 90 foi convidada a escrever um prefácio sobre as traduções da Ana Cristina. As traduções da Ana Cristina e os comentários das traduções da Ana Cristina iam sair em livro, né? Para fortalecer a Ana Cristina César como tradutora também. E lembrando que, assim, os textos que hoje a gente lê no Crítica e Tradução foram traduzidos do inglês pela mãe da Ana Cristina César, né? Então a gente tem vários trabalhos de tradução aí. E a Flora Susequinde foi escrever esse prefácio, a obra acabou não saindo no começo dos anos 2000 não, desculpa, dos anos 90. E aí a Flora publicou, né, esse livrinho que é o Não Me Queime Nada, alguma coisa assim, Não Me Queime Nada, Uhum, alguma coisa, não vou lembrar o título exato do livro, mas tá tá. na tese, bonitinha a referência. E aí, a Flora, daí aí é que é o trabalho da crítica literária. Eu falo, gente, uma crítica literária que consegue pensar a tradução é uma glória, né? É uma bênção. E eu nem sou católica. Porque é muito bonito ver o que surge ali. E aí a Flora propõe uma ideia que a escrita da Ana Cristina César ela chama que é uma poesia em eco, que é a Ana Cristina é totalmente contaminada pelas traduções que ela fazia. E isso é muito real, né? A gente vai ver ecos da Emily Dixon na obra da Ana Cristina enormes, assim. A gente vai ver vários dos travessões da Ana Cristina, não, da Emily Dixon na Ana Cristina. E aí, óbvio, isso fez né, meu cérebro abriu, assim, explodiu. Eu falei, claro, a Ana Cristina também foi totalmente infectada pela Emily Dixon, como foi a Elise Cohen, né? E eu começo, então, a ser a tradutora que vai fazer duas fantasmas conversar. Eu vou querer fazer essas duas fantasmas conversar e não que eu queira que elas são correspondentes. Não, elas conversam. Uma conversa é diferente de uma correspondência. E aí, então, essa triangulação vai surgindo disso, né? A Ana Cristina, enquanto uma poeta, tradutora e leitora. Eu, como uma tradutora, leitora, que fica obcecada em fazer essas duas conversarem. Então, a tradução em eco surge dessa proposta da Flora Suseikinde de poesia em eco, e aí eu brinco com a ideia de que eu faço uma tradução em eco.
que é fazer as poetas e as escritoras e as tradutoras reverberarem, mesmo que elas estejam em épocas totalmente diferentes, porque sou eu, enquanto pesquisadora e tradutora, que vai fazer elas conversarem, né? Então, para mim, abriu uma chave que eu quero muito ainda trabalhar, que é fortalecer a Ana Cristina César como uma das nossas grandes teóricas de tradução, inclusive, que mesmo com uma produção entre aspas, curta, porque ela morreu muito jovem, ela deixa assim um trabalho incrível enquanto tradutora e crítica literária que pensa a tradução, assim como a Flora Susekind faz pensando ela, né? Então, essa triangulação vem desse lugar de pensar tanto as notas que a Ana Cristina deixa, né, no Bliss, que é a dissertação de mestrado dela, que é algo que me interessa muito, que eu faço no último capítulo, mas a tradução em eco é isso. É eu ecoando a Ana Cristina e a Ana Cristina ajudando a ecoar a Elise Cohen, da minha tradução. Então, essa pode se chamar também uma triangulação, como você Uhum, chamou. uhum. Sim, não, a tua pesquisa enfatiza o tempo todo essa condição coletiva da coisa, né, essa polifonia, a gente poderia dizer, tal, e é muito bonito ver isso aí. Você falou de fantasmas, né? Eu lembrei do poema da Elise Cohen que fala dos cadáveres, ou do cadáver, Isso. que vai, né? E Isso. eu estava pensando um pouco, era até uma pergunta que eu ia te fazer antes, acabei pulando e vou fazer agora, que é sobre a estrutura da tua pesquisa, no fim das contas. Que, para mim, também passou essa ideia dessa monstra que é construída no poema da Elise Cohen, também, a sua tese também como uma espécie de monstra, porque ela é montada a partir de múltiplos, né, momentos ali, de múltiplas reflexões. É uma tese bem compósita, bem porosa nesse sentido, porque tem os anexos, tem os poemas nas suas várias versões, tem as notas ensaiadas, tem as reflexões sobre os estudos feministas da tradução. Então, é, parece que a sua tese faz uma emulação formal daquele poema, no fim das contas, da Elise Cohen sobre os cadáveres, como ela constrói o poema a partir dessas peles dos cadáveres. E eu queria te perguntar um pouco como é que foi montar essa tese. Eu sei que já passou isso aí, já é passado, mas falar um pouco dessa estrutura de pesquisa que eu achei interessante, até porque ela é, para mim, diferente do que eu esperaria de uma tese no fim das contas. Sim, eu acho que essa é uma grande questão, porque como eu falei antes, né? Todo mundo que fez mestrado e doutorado sabe das dificuldades que né? Às vezes a gente encaixar o modo de pensar muito em algo formatado, porque eu super entendo que artigos acadêmicos e dissertações e teses precisam ser formatados, mas aí eu sempre coloco um parênteses e falo, mas nem sempre. Mas enfim, por isso que para mim sempre foi muito importante, tanto no mestrado quanto no doutorado, primeiro encontrar pessoas que me deixassem trabalhar do jeito que eu queria, assim, né? É aquilo que eu falava assim, gente, eu já sou uma pessoa adulta, eu vou fazer mestrado e doutorado porque eu quero fazer, eu não preciso fazer. Eu gosto muito da pesquisa, eu não preciso, quando eu digo não preciso, eu quero dizer assim, cara, às vezes o que você quer fazer, para você ser tradutora, você não precisa ter mestrado e doutorado, né? Você não é obrigatoriamente, mas o mestrado e o doutorado em educação, a pós-graduação, elas são muito importantes para a gente ser pesquisadora, né? E é isso que eu quero dizer, você não precisa, né? Então, eu não preciso, eu não sou obrigada a fazer, então, se eu vou fazer, tem que ser algo do que eu acredite, enquanto, não só enquanto ideologicamente, né, que seria, por exemplo, os estudos feministas da tradução, mas uma prática de escrita que me interessasse mesmo, né? Uma prática de escrita e de tradução que fosse algo que ficasse, que fosse algo meu, assim, que fosse importante, que fosse algo meu. E o ensaio sempre foi algo muito importante para mim, né? Eu sempre brinco, eu tenho várias tatuagens da Virginia Woolf. Eu começo a ser chamada de tradutora mesmo por conta da Virginia, né? E a Virginia me ensinou muita coisa enquanto ensaísta, né? A Virginia, ela foi atacada muitas vezes como impressionista, e claro, não levando em consideração o impressionismo que a gente considera hoje, né?
na Inglaterra, ser impressionista no século XIX era muito interessante, né? Inclusive, várias pessoas importantes, como Oscar Wilde, escreveram sobre a importância da crítica impressionista, mas a Virginia, isso era usado contra ela, dizendo que ela se colocava muito nos ensaios, que ela, né, fazia críticas muito esquisitas, enfim. E a Virginia me ensinou muito enquanto ensaísta, e eu comecei a me interessar muito por ensaio, né? Porque o ensaio permitia que, sim, tivesse certo rigor, né? Você tem que ter um certo rigor, porque você não vai. Claro, a Anne Carson, por exemplo, é o tipo de ensaísta que adora mentir coisas durante os ensaios dela, justamente para provocar esse lugar da erudição. Mas era um lugar onde eu pudesse transitar e eu pudesse conversar coletivamente. E eu não conseguia ver numa tese comum que eu pudesse fazer isso. Até porque eu estava assim, gente, eu não vou ficar fazendo um histórico, ou pegar um capítulo e fazer um histórico dos estudos da feminista tradução, porque já tem trabalhos excelentes sobre isso. Se eu vou falar sobre os estudos feministas da tradução no Brasil, eu vou falar do trabalho da Nailane, por exemplo, como ela é citada ali. Se eu vou falar tal coisa, eu vou chamar outras pessoas para conversar. E aí, se a gente for pensar, a síntese do trabalho acadêmico é isso: conversar com outras pessoas e ao mesmo tempo, criar uma coisa só sua, né? Aí eu falei, cara, no ensaio eu vou poder criar uma coisa minha, ninguém vai poder dizer, ah, não é uma tese que você está fazendo, mas ao mesmo tempo eu vou confundir as pessoas de que, será que isso é uma tese? Inclusive, na minha defesa, foi super divertido, porque a professora Ruth Borunovski, né, que é do alemão aqui, ela estava na minha banca porque ela estuda, pesquisa, estudos feministas da tradução, e aí foi muito legal, porque ela falou assim, nossa, eu não sei se é uma tese, mas eu gostei de ler, é muito bom como ensaio, mas é uma tese. E aí ficou essa coisa do é uma tese, não é uma tese. Enfim, então isso era importante para mim. Então eu pensei assim, vou tentar criar um monstro com 4 ou 5 ensaios, né? Que são ensaios que podem talvez ser lidos separados, mas eles Uhum, conversam entre si, né? Então eu uhum, pensei o tempo todo nisso. Eu vou fazer pequenos ensaios sobre tópicos que eu acho que são importantes, pequenos, entre aspas, né? Mas assim, vou fazer então os ensaios que eu acho que são importantes para apresentar a Elise, e aí vou inserindo as minhas traduções no meio. Tanto que no primeiro capítulo eu vou tentando colocar pedacinhos das traduções já, né? Coloco fotos, vou colocando coisinhas ali, para chegar no final e fazer o capítulo final, que é um capítulo com as traduções e com as notas ensaiadas, que é essa proposta que a Ana Cristina propõe, a proposta que ela propõe, que é o que a Ana Cristina propõe na dissertação dela. Então, para mim, foi muito importante fazer algo que eu acreditava. E eu acho que essa foi a parte mais difícil, sabe, Ricardo? Porque eu ficava o tempo todo assim, gente, isso aqui vai ser um grande fiasco. Isso aqui vai dar ruim. Mas ao mesmo tempo eu lia, e eu sou uma pessoa, eu leio todas as minhas traduções em voz alta, gente, eu vou lendo, para mim tem que funcionar o ritmo. E aí eu ia lendo, e não, eu tô feliz, eu tô feliz, eu acho que isso aqui é bem meu, sou eu que tô escrevendo. E eu ficava pensando assim, gente, em épocas de chat GPT, ter um trabalho feito por uma pessoa é muita uhum, coisa, né? uhum, Então, assim, essa estrutura é uma estrutura, sim, monstruosa, porque a questão da monstra tá comigo o tempo todo. Esse poema, para quem não, para quem vai ler ainda na tese, esse poema, ele é um poema em quadras, longo, com 13 versos, rimadinhas. E ela vai construindo uma espécie de monstra, assim, bem no estilo da Mary Shelley, né, da criatura do Frankenstein. E ela vai, nos 2 primeiros versos, ela constrói, ela rouba orelhas, ela rouba peles, ela rouba cabelo. Nos 2 versos seguintes, ela desfazer. Ou seja, é impossível fazer uma monstra que realmente possa andar. E aí, na tese, claro que chega aquele momento que você fala: essa monstra anda? Anda, anda. Mas então o poema que o Ricardo fez referência é esse poema que se chama I Took the Skins of Corpses, que eu traduzi como eu peguei a pele dos cadáveres. E é isso, ela faz essa construção monstruosa. E eu particularmente adoro esse tipo de coisa. E eu acho que eu fico muito feliz. Resumindo, eu fico feliz que a tese ela saiu do jeito que eu queria. E é isso. Não foi uhum. fácil. A banca foi bem rígida quanto a isso, mas tá tudo bem. Tô aqui, terminei. Tá viva. Tô viva, É. eu acho.
Porque é uma coisa que aparece muito também, isso que você falou, de fazer algo que eu quisesse fazer, que eu pudesse fazer, que é, você coloca você faz a menção a Eros em muitas passagens da tua pesquisa, né? E eu acabei não te perguntando dessa relação entre esse lado erótico da coisa, esse lado prazeroso da coisa, com o ensaiar os desaparecimentos, no fim das contas, né? Que parecem coisas que são que entram em tensão, que entram em conflito. Então, eu queria te perguntar um pouco como é que é articular esse lado do prazer com esse lado que, no fim das contas, tem um sofrimento junto, tem um lado sofrido ali, já que está falando de desaparecimento. Como é que o desaparecimento entra, está no título da tua tese, como é que ele entra na tua pesquisa com relação ao prazer? Bom, a questão do prazer, ela vai surgir, o prazer vai surgir desde o começo que eu leio os poemas da Elise, né? A Elise, ela sempre tem sempre os poemas tem alguma coisa sobre prazer, né? Inclusive, ela vai usar vários palavrões para a época, ela vai tentar falar abertamente de sexualidade nos poemas. E existe uma coisa erótica muito bonita, principalmente quando ela se relaciona com a Emily Dickinson nos poemas, né? Quando ela vai falar da Emily Dickinson, tem essa questão do prazer, assim, né? Que tem a ver com a leitora, né? Essa coisa do erótico mesmo, que é algo que a Anne Carson vai falar no Eros Doce Amargo também, né? Que a busca pelo conhecimento, ela é dolorida, mas ela traz o prazer, que é a questão do Eros, né? Que é essa coisa dúbia, do que para você obter o amor, você precisa sentir a dor, né? O amor é uma dor, já diria o poeminha, né? Então, assim, passa por esse lugar. E aí a questão dos desaparecimentos vai surgir do lugar de que a pessoa que traduz, ela tem que desaparecer o tempo inteiro, né? Ela tem que não estar no texto. O velho ditado vai dizer, o bom tradutor é aquele que ninguém nem sente que passou por ali. O que é uma grande mentira, né? Você fica assim, querido, se você não quisesse ler o tradutor, você leria na língua fonte do texto, né? Então, surge a primeira ideia desse desaparecimento, vai surgir ali, como eu coloco no prefácio, que é essa foto, é uma foto da Elise andando de costas, abraçada, né, com o Ginsberg e com. Esqueci o nome dele agora também. Eu É tô o assim, Corso, gente, né? ó. Isso, é o Corso. Corso, Gregory Corso. Corso, que inclusive um poeta que sempre fez muito em nome da Elise e de outras poetas, eu tenho que ressaltar isso. Então ela tá com o Gregory Corso e com o Ginsberg, né? De costas, eles estão indo pela rua. E aí, esse desaparecimento é do tipo, essa poeta, durante anos de pesquisa, essa poeta ela tá sempre sumindo para mim, né? Porque a gente não tem quase nada sobre ela. A gente tem basicamente quase nada. Só que conforme eu ia conseguindo ter acesso a algumas fotografias, alguns arquivos que estão. Arquivos não, algumas fotos e alguns textos que estão nos arquivos do Ginsberg, que está dividido em várias universidades nos Estados Unidos, e que por conta da pandemia eu não consegui fazer isso que eu queria fazer, né? Que era ir mexer nos arquivos do Ginsberg, ela começa a aparecer. Só que é isso, ela aparece de costas, né? Mulher desconhecida, né? Exato, exato, como sai na exposição, uma exposição de 2017, tá lá, Gregory Corso, Allen Ginsberg e uma mulher desconhecida, né, que eu sei quem é. Então, essa questão do ensaiar o desaparecimento é muito esse lugar, é quase uma coisa, é meio irônico, que é assim, eu sou a tradutora, eu não deveria estar aqui falando sobre isso, mas eu sou a única pessoa possível a falar sobre isso, né? Então, por isso que a tradutora está presente na tese, mas ela também pode correr o risco de desaparecer, assim como tantas outras tradutoras e pesquisadoras ao longo do tempo, né? A gente, sei lá, por exemplo, eu adoro sempre fazer as relações com o Brasil, né? Recentemente a gente voltou a ler, por exemplo, a Júlia Lopes de Almeida, né? Que foi uma figura super importante que ficou décadas desaparecida e aí retorna, né? Então tem sempre essa questão da exumação, né? A gente está sempre exumando escritoras, poetas, tradutoras. Então eu conto algumas anedotas. Eu Olha aí, próprio estou lendo aqui. Eu próprio estou lendo. que é maravilhoso esse livro. Eu sou muito fã da Júlia Lopes de Almeida.
Esse livro é maravilhoso, eu acho e ele faz e tem muitas pontes, inclusive, com a literatura inglesa desse momento. Mas enfim, e aí o desaparecimento, então, ele é essa coisa nebulosa que realmente a desaparição, ela é muito essa coisa do aparecer e desaparecer, que é algo que não vai sumir, né? É diferente de sumir. Tanto que, né, eu brinco com essa coisa do desaparecer. E aí, outra coisa que é importante para mim, que tem a ver com o que eu falei antes sobre como eu carrego as coisas que vem da minha infância, dos lugares que eu venho, é a questão da visagem, né? Que é algo que eu sempre falo, que para mim é muito importante a visagem, que são as histórias que a minha avó contava, e que a visagem, ela é esse aparecimento, né? A visagem, ela é uma coisa que aparece. Então, isso é uma coisa que eu tô lendo a Cristina Rivera Garza, enfim, falando sobre os mortos, e agora tá entrando para mim muito essa coisa de desaparecer e a visagem, né? Essa coisa dos mortos mesmo. Então, o desaparecimento é esse lugar. Eu acho que o desaparecimento não é ruim, por completo, não tô aqui para dizer isso. Eu acho que às vezes a gente tem que entender os lugares que a gente aparece e desaparece, mas é brincar um pouco que a pessoa que traduz, no geral, a minha tese é muito essa questão que a pessoa que traduz ela vai ser o tipo de xamã, digamos assim, que vai trazer aquele corpo, né? E vai dizer, olha, tá aqui, leiam sobre isso, e quando precisar desaparecer, ela vai sumir também junto com a poeta ou com a escritora, né? Eu sei que é um pouco meio nebuloso, assim, mas é que é isso, né? Desaparecer, ensaiar o desaparecimento é isso. A gente não tem o ensaio por si só, ele não vai dar respostas, as respostas estão em quem lê, né? Então, a Uhum. gente só oferece alguns vislumbres. Sim, sim. Nossa, eu gostei muito, porque traz essa ideia de tradução como reescrita no fim das contas, né? De Uhum. você se colocar e de colocar muitas mulheres também nessa escrita, nessa reescrita no fim das contas. E por falar nisso, eu acho que a gente pode ir fechando com uma questão que é a, algo que aparece demais, que é essa ênfase na prática e essa ênfase na tradução coletiva. Vou até citar um trechinho da tua pesquisa aqui que fala assim: cada texto que escrevi, curso livre que ofereci, apresentação ou evento que participei, jamais foram apenas protocolos, mas moldaram cada parte desse trabalho que só pôde ser pensado junto com uma coletividade de pesquisadoras, tradutoras, professoras, poetas, escritoras e amigas. Tem algo que fortalecia enquanto prática tradutória, foi a construção coletiva, que coloca uma diferença, marca uma diferença, né? Claro, eu trouxe aqui a Dirce Valtric do Amarante falando lá do coletivo Finnegans, né? Que traz essa ideia de uma tradução coletiva, mas é algo que marca uma diferença em relação a uma tradição que nós temos do tradutor homem individual. Claro, tem as mulheres tradutoras também, mas o que o cânone estabeleceu são os tradutores homens individuais. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, dessa relação com a prática e com a tradução coletiva, como é que isso funcionou para você e tem funcionado até hoje. A gente falou antes de vulnerabilidade, né? E eu acho que a vulnerabilidade também passa por esse lugar da coletividade, que é, puxa vida, eu não sei isso aqui. Essa frase tá nebulosa para mim. E você poder abrir uma janelinha no WhatsApp e mandar uma mensagem para alguém que manja daquilo ali e trocar uma ideia e falar, putz, etc e tal. Eu sempre lembro que um dos primeiras vezes, assim, eu já traduzi em coletivo nessa época, mas às vezes a gente faz muita coisa, mas a gente demora para racionalizar e às vezes criar nossas próprias teorias sobre aquilo, né? Eu estava traduzindo a Virgínia e eu estava conversando por e-mail com o Tomás Tadeu, que é o tradutor da Virgínia pela editora Autêntica, né? Que inclusive coordena aquela coleção incrível da Virgínia na Autêntica, e enfim, eu considero o tradutor da Virgínia de ficção no Brasil, assim. E aí eu tava trocando umas ideias com o Tomás Tadeu por e-mail, e aí eu tava com uma dificuldade X, assim, no ensaio, porque tinha várias coisas, uma coisa meio nebulosa ali, que não tava saindo para mim. E aí eu falei para ele, assim, falei, tem alguma coisa aqui que eu não tô entendendo e tal, né? Meio que esperando assim, ele vai me dizer o que que é, né? E aí foi ótimo que o Tomás falou assim para mim. Me mandou vários artigos, pesquisadores e pesquisadoras da Virgínia, mandou vários, uns 4, 5.
e falou: releia o ensaio e leia esses trabalhos e você vai achar a resposta. E aí eu fiquei, uau, foi a melhor resposta que alguém poderia ter me dado. E aí o que eu quero dizer com isso é o quê? A tradição coletiva, ela passa por vários lugares, não só as pessoas juntas discutindo sobre um determinado texto e trazendo questões específicas, mas também a tradição coletiva é a gente considerar a responsabilidade que nós temos de que nada é original, sabe? Quando tô traduzindo uma série de coisas que eu li, que eu pensei, aulas que eu tive na universidade, trabalhos, artigos acadêmicos, vídeos do YouTube, entrevistas que eu vi, tá tudo carregado. Então eu não posso, eu não tenho como, não é solitário. Quando traduzir é solitário, talvez fosse na época quando o Machado sentava para traduzir, que ele só tinha alguns livros ali e que daí para ele ter acesso a outras coisas, ele teria que sair de casa, ir numa biblioteca, ir num bar, ir num sarau, sei lá, conversar com as pessoas. Que aí é diferente, né? Hoje, a gente, se você souber procurar, você vai ter várias respostas, né? Então, a tradução coletiva também passa por esse lugar de responsabilidade, de assumir que o trabalho intelectual, ele é um trabalho coletivo, porque né, a gente tem essa responsabilidade de citar as outras pessoas, né, de lembrar, putz, eu vi o Ricardo falando isso numa entrevista X, entendeu? E eu assumi que eu peguei, que eu vi isso de você, porque isso vai ser ótimo para as pessoas que estão me ouvindo, para as pessoas que estão me lendo. Mas a tradução coletiva também, coletiva mesmo, me ensinou muito. Quando eu traduzi com a Júlia e com o B, o Bashback, que é um livro que saiu pela Crocodilo e pela N-1, que é uma reunião de textos queers, que eram publicados em zine, em panfletos, né, na região de Chicago, e são textos, assim, ultra queers mesmo, assim, precisou, assim, um choque de linguagem. Então, eram três tradutoras, né, pessoas que traduzem ali naquele lugar, pessoas com identidades de gênero diferentes entre si, com lugares diferentes entre si, traduzindo o texto e fazendo comentários do tipo: olha, amiga, aqui, essa aqui a gente não usa, aqui a gente usa Queen mesmo, aqui é drag, aqui é cafetão, aqui é não sei o quê. Então também teve isso. E nunca nenhuma tradução poderia ter saído de outro jeito, assim, se não fosse por esse diálogo. Então a coletividade para mim, ela é muito importante, assim. E nos estudos feministas, a gente sempre fala muito que a gente sempre tem que citar as pessoas que nos influenciam, né? Você tá com a camisa do Adorno aí, por exemplo. Quando eu vou falar de ensaio, não tem como eu não falar do Adorno, sabe? Então, assim, para mim é muito importante falar assim, não, eu tirei desse lugar e eu vou para outro lugar. Então, as pessoas, as coletividades que eu trabalho, elas estão em todos os lugares da minha tradução, mesmo quando o meu nome sai sozinho na tradução, né? Uhum. Quando só sai o meu nome lá, eu nunca traduzo sozinha. Então, a coletividade para mim é muito importante. E eu acho que justamente pela coletividade ser importante, é que a gente acaba realizando a literatura, a tradução como atos políticos também, né? Porque a gente sabe que só juntos e juntos a gente vai fazer as coisas funcionarem. Mas eu gosto muito de trabalhar em coletivo, muito, muito mesmo. Até, assim, eu gosto de que as pessoas que estão ouvindo lembrem que um livro, ele é editado de maneira coletiva, né? Uma tradução, ela passa primeiro, eu sou a primeira pessoa que mexe com o texto, mas a pessoa que vai fazer a preparação, a revisão e a edição já são mais três pessoas, às vezes passa por duas preparações. A pessoa que vai fazer a diagramação, que vai imprimir, sabe? Então, assim, gente, um livro é um trabalho coletivo, né? E eu acho que quando a gente tem noção desses lugares, a gente também começa a valorizar a arte de um outro lugar, né? Uhum. Então, enfim, Uhum. eu acho que Uhum. passa por esses lugares todos, da não erudição, de questionar o que é uma pesquisa. A coletividade, ela me ensinou a pensar em tudo isso, assim, sabe? Que compõe o trabalho. Joia, gostei mesmo. A Emanuela falou muito aqui da tradução enquanto ensaio, da presença das notas como algo fundamental, tanto quanto a versão do texto de outra língua, do trabalho coletivo, que aqui no canal eu acho que é algo muito importante e cada vez mais,
cada vez mais, passadas assim cento e tantas entrevistas, quando eu vou entrevistar alguém, que foi o teu caso, eu já tenho que fazer referência a outras três, quatro pessoas que já passaram por aqui. Ah, o fulano que fez a orelha do teu livro já foi entrevistado aqui, aquele que fez o pós-fácil também, e você faz referência àquela autora que a gente já entrevistou. Tá virando essa multiplicidade de visões que é muito bonita de se ver também aqui, é algo que me faz continuar aqui. Certamente também é essa presença do coletivo, no fim das contas, ainda que a gente esteja nessa espécie de reconfinamento, eu aqui em Guarapuava, na minha casa aqui, você aí em Curitiba, falando assim, né, virtualmente, de certo modo, mas isso vai se abrindo, né? Vai se expandindo e cada vez mais as pessoas vão entrando e se inscrevendo. Isso é bonito também de se ver. Joia, Manuela, gostei muito e quero te agradecer. A gente falou com a Emanuela Siqueira, sobre a tese dela, traduzir como forma de ensaiar desaparecimentos, poemas e fragmentos de Elise Cohen. Já está disponível isso? Então, Já tá está para online? entrar, está para entrar. Claro que não sei, né, quando as pessoas vão assistir, mas ainda não está disponível, já foi aprovada. Eu acho que deve acontecer agora, na próxima semana, inclusive, porque o Deve diploma já ser, foi né? pedido. Mas ainda não está disponível, mas já logo vai estar. Assim que estiver, eu te mando e você coloca na descrição lá Então, a eu quero te tese. agradecer. Foi um papo Obrigada. ótimo mesmo. Obrigada, Ricardo. Eu quero agradecer muito você. Não esqueçam, gente, de citar quem traduz os livros que vocês leem, de valorizar o trabalho dessas pessoas. E agradeço muito porque falar de literatura é envolver todo mundo do mercado editorial. E com certeza a pessoa que traduziu os livros que vocês mais gostam são pessoas que também são grandes leitoras e pesquisam muito para fazer isso. Então, eu que agradeço, Ricardo, pela valorização do nosso trabalho também e da importância, né, de colocar a literatura para jogo, para discussão, desse jeito que você faz no canal. Joia. A cachorrada começou a latir aqui agora. Tá Chegou uma bom? entrega ali. Mas quero É, agradecer a vocês que assistiram e tô lembrando que essa é a última conversa do ano. A gente vai parar agora em janeiro. Voltamos em fevereiro com mais outro livro. Obrigado. Até uma próxima.